Olá pessoal, vamos aprender um pouco mais de álgebra. Vamos estudar nesse vídeo monômios e operações. Então, o que são monômios? São expressões algébricas que possuem apenas um termo. Exemplos: 2x, 4ab, menos 2 terços de x ao quadrado y. A expressão x ao quadrado mais 3x menos 5 não é um monômio, pois tem três termos. Dá para a gente ver que o sinal de mais e o de menos separa, né, os termos. Então aqui nós temos uma expressão com três monômios. Essa outra expressão 2a mais 3b também não é um monômio, pois tem dois termos. 2a é um termo, 3b é outro termo. Partes de um monômio. Vamos pegar aqui um exemplo, 5a ao quadrado. Então, o 5 a gente chama de coeficiente. É a parte numérica do monômio. É o número. E a parte literal é o que vem acompanhado de letras, né, que pode também ter expoentes. Então, tem aqui uma tabela com alguns exemplos. Tem aqui 4 monômios e vamos identificar quem é o coeficiente e a parte literal de cada um. 3a. O coeficiente é o 3. A parte literal é o a. Coeficiente de menos 4x é menos 4. A parte literal é o x. 10xy. Coeficiente é 10. A parte literal, xy. 2,5a ao cubo. O coeficiente é 2,5 e a parte literal é a ao cubo. Observação: quando dois monômios têm a mesma parte literal, a gente chama eles de monômios semelhantes. Exemplos: 4x e 2x. Observe que o x é comum em ambos os monômios, então eles são monômios semelhantes. Outro: 9a ao quadrado x e menos 2 ao quadrado x. A parte literal é a mesma, né? Então são semelhantes. Adição e subtração com monômios. Para somar ou subtrair monômios semelhantes, adicionamos algebricamente os coeficientes e repetimos a parte literal. Então, é importante que observem esses detalhes. A gente só pode somar ou subtrair monômios se eles forem semelhantes, certo? Letra A. Eu tenho aqui 6x mais 4x menos 2x. É como se você estivesse somando assim. Frutas. Vamos dizer 6 laranjas mais 4 laranjas menos 2 laranjas. 6 mais 4 dá 10, menos 2 dá 8, né? Então a gente só repete a parte literal, que é o x. 8x. Letra B. 9a mais 2a vai ficar 11, menos 3 vai ficar 8. 8 menos 12 vai dar negativo, né? Vai ficar menos 4a. Letra C. 4 mais 3 dá 7. 7 mais 5 dá 12. 12 menos 2 dá 10. A parte literal você não se preocupa com ela, é só repetir. Então, 10ab ao quadrado. Um exemplo agora, mais um, 5m mais 4m mais 3m mais 2m mais 1m. Essa última letrinha, ela vem acompanhada do coeficiente 1. É porque ele está escondido, né? Ele não aparece. Está subentendido que é 1. Então aqui a resposta é 15, certo? 15m. Vamos ver aqui a multiplicação com monômios agora. O produto de dois ou mais monômios é obtido multiplicando os coeficientes, em seguida multiplicando as partes literais. Nesse caso, a gente vai somar os expoentes, aplicando as propriedades das potências. Exemplos, letra A. Eu tenho aqui 3a ao quadrado multiplicado por 5a ao quadrado. Fazendo 3 vezes 5 dá 15 e os expoentes a gente vai somar. Então vai ficar a elevado a 4, certo? 15a elevado a 4. Letra B. Menos 2xy multiplicado por 5xy.
fazemos a relação de sinal, multiplica 2 vezes 5 dá 10, e o x, como aparece nos dois monômios, a gente vai somar os expoentes, que é 1. Então vai ficar assim, com o y da mesma maneira. Vamos somar os expoentes, que é 1. Então 1 mais 1, 2, tanto no x como no y. Letra C, fazendo a relação de sinal, menos por menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8, e vamos somar os expoentes de A e de B. Vai ficar 8, A à quarta, B à quarta. Vamos fazer um exemplo com fração, multiplicando os coeficientes, 2, que é o numerador, multiplicado pelo 3, que é o outro numerador, vai dar 6. Multiplicando os denominadores, 3 vezes 5 dá 15, né? E vai ficar assim, 6 sobre 15, x elevado a 4. O b e o y são letras diferentes, você só repete. Na multiplicação, você só repete. Então, podemos simplificar os 6 quinzeavos, né? Podemos transformar numa fração mais simples. Dividindo por 3, vai ficar 2 quintos. Poderíamos também ter cancelado desde o início o 3. Né? Quando tem a multiplicação entre frações, a gente pode utilizar essa regra do cancelamento. Vamos ver agora a divisão com monômios. O quociente de dois monômios é obtido dividindo os coeficientes, em seguida dividindo as partes literais. Nesse caso, aplicando a propriedade das potências, a gente vai subtrair os expoentes. Exemplos. Eu tenho aqui 10a elevado a 5 dividido por 2a elevado a 3. Dividindo 10 por 2 dá 5. E os expoentes vamos diminuir. 5 menos 3. Então vai ficar 5a elevado a 2. Essa é a resposta. Letra B. Fazendo a relação de sinal, menos por menos dá mais. 6 dividido por 3 dá 2. Vai ficar 2x elevado a 3. Por que 3? Porque você diminuiu 4 do primeiro expoente menos 1 do segundo expoente. Letra C. 8 dividido por 2 dá 4, né? E aqui o expoente de A. No primeiro é 3, no segundo é 1. Então, 3 menos 1 dá 2. E o B não aparece, porque, se você observar, B elevado a 1 dividido por B elevado a 1. A regra é diminuir os expoentes. 1 menos 1 dá 0. Então, seria B elevado a 0, que é 1. Então, não precisa escrever. Letra D. Temos aqui uma divisão de frações. Vamos fazer separadamente. 2 quintos dividido por 3 quintos. A regrinha é, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. 2 vezes 5 dá... Aí podemos simplificar, né? Cancelar o 5, vai ficar 2 terços. E o expoente de B vai ser 1, mas a gente não escreve, porque foi 4 menos 3, certo? Aí dá 1. Então, gente, agora vamos ver potência com monômios. Eleva-se o coeficiente ao expoente indicado. Em seguida, eleva-se a parte literal ao expoente indicado. Nesse caso, a gente vai multiplicar os expoentes. Exemplos. Menos 5a ao quadrado elevado a 3. Então, o expoente que está fora, eu vou elevar cada termo que está dentro a ele. Cada fator, né? Elevar a 3. Então, menos 5 elevado a 3 dá menos 125. E vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar a elevado a 6. Certo? Então, a resposta é essa. Menos 125, a elevado a 6. Letra B. 2x ao quadrado, y ao cubo, tudo elevado ao quadrado, elevado a 2. Então, 2 elevado a 2 é 4. E aí multiplica os expoentes de cada letra por 2. Letra C. 2a ao cubo, b à quarta, tudo elevado a 5. Vai ficar 32, a elevado a 15, b elevado a 20. Letra D. Temos aqui uma fração. Então, você eleva cada termo da fração ao expoente 2. Vai ficar 4 sobre 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, né? Dá 25.
4 sobre 25 e o x você eleva a 6, porque multiplicou os expoentes. Então, aplicação. Vamos ver aqui um exemplo interessante sobre essas operações com monômios. Determine os monômios que representam o perímetro e a área do quadrado de lado 3x. Então, como o quadrado tem os 4 lados iguais, cada lado mede 3x. O perímetro desse quadrado será P igual 3x mais 3x mais 3x mais 3x, né? Vai dar 12x. E a área? É você pegar a medida do lado e elevar ao quadrado, não é isso? Ou multiplicar, que corresponde a multiplicar 3x por 3x. 3 vezes 3 a gente sabe que é 9, né? Agora, x vezes x. Vamos relembrar aqui. Potência. 5 vezes 5 a gente pode escrever como sendo 5 ao quadrado. Se for x, no lugar de 5, fica x ao quadrado, né? Foi o que a gente viu. A história de somar os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes 3 dá 9, x ao quadrado. Essa é a expressão que representa a área. Certo? Então, o perímetro é 12x e a área 9x ao quadrado. Dois monômios. Então, gente, como matemática a gente só aprende treinando. Esse é o momento de você pausar o vídeo e resolver aqui essas 6 questões, certo? Tem essas 3 e tem mais essas 3. Tá aqui. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um bom estudo e até a próxima!